Queremos saudar todos aqueles que estão connosco esta manhã. É uma bênção, é um privilégio podermos estar juntos e juntos podermos estudar a sua palavra. Ao meu lado tenho o nosso prezado irmão Jaime e em conjunto nós vamos desenvolver o tema de estudo desta semana. E antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazê-lo com uma oração. Oremos então. Senhor Jesus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, estudarmos a verdade através aqui da lição da Escola Sabatina. Pedimos, Senhor, a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito para que venha nos iluminar, venha nos fazer entender a Tua Palavra e falarmos, ó Pai, da Tua Palavra e levarmos a Tua Palavra para aquelas pessoas que não Te conhecem. Use-nos agora, esteja com cada pessoa também que estará ouvindo aqui a abordagem dessa lição. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. O título da nossa lição, nos Salmos, parte 2. E o verso áureo: Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. O salmista aqui, ele faz um pedido de que todos devem prestar a sua adoração a Deus pela sua bondade. E nós notamos a presença de Cristo ao longo destes salmos, porque percebemos que há vislumbres proféticos da sua divindade ao longo deste salmo. Este salmo foca também a maneira como Deus cuidou e protegeu o povo de Israel durante a sua permanência no deserto. E nada lhe faltou. Ora, se Deus teve o cuidado e a preocupação de nada faltar ao seu povo durante a sua peregrinação pelo deserto, de certeza o Senhor cuidará do seu povo nos dias de hoje e no futuro. É a promessa do Senhor que Ele cuidará de nós. A nossa introdução diz-nos que quando nós falamos sobre os acontecimentos finais, há uma tendência para nos concentrarmos, como diz a nossa lição, nas bestas, no poder do Apocalipse. E eu estive a pensar que realmente a lição nos diz que é importante este papel. Ele foi colocado por Deus, estes animais são símbolos, estes símbolos foram colocados por Deus no livro do Apocalipse com propósito para nós os podermos estudar e podermos compreender. É importante nós conhecermos todos estes símbolos porque eles têm um significado muito importante para os nossos dias. E, no entanto, a profecia não se limita só ao Apocalipse e só a estes termos, a estes símbolos. Ela também tem questões chaves acerca do pecado, do sofrimento, do julgamento, da justiça, da injustiça e também da perseguição. E o que achei mais interessante é que os salmos tratam igualmente destas questões em grande profundidade. E são questões que nos dizem muito respeito, Júnior, porque são questões que nós estamos bem familiarizadas com elas. Emoções humanas, o desânimo sombrio, a alegria, as depressões, ela trata tudo isso. Portanto, a Bíblia foca todos estes assuntos porque sabe que são comuns a nós, não é assim? Nós estamos muito familiarizados com eles. E no final diz, não serão também estas as questões e as perguntas com que nós, no nosso contexto atual, nos debatemos? Com certeza, com a alegria, diz aqui, a alegria desenfreada, com o desânimo, com as depressões, são coisas muito comuns no nosso dia-a-dia. Diz assim, é claro que sim, e é por isso que vamos continuar a desvendar os Salmos para aprendermos mais acerca destas verdades cruciais. Portanto, eu fiquei muito admirada porque os acontecimentos finais não são só do Apocalipse, mas os Salmos também salientam coisas que são muito importantes para os nossos dias, como aquelas que acabei de falar. Agora vamos passar à segunda-feira, e a segunda-feira é um assunto que nos traz muita esperança, Júnior. Grande esperança no momento em que nós estamos a passar. Socorro. Bem o socorro de presente Deus na angústia. Exatamente. Portanto, isto nos dá conforto e ânimo nos momentos em que nós estamos a viver. Sim, exatamente. Pode dizer alguma coisa sobre isto, Jaime? Sim, vamos falar sobre essa lição de domingo,
como falou a irmã Arlete, que tem o título Socorro bem presente na angústia. E eu só queria voltar um pouquinho aqui na introdução para falar algo que vai ser o fio condutor da lição dessa semana, que a lição busca mostrar que, embora os salmos, que foi o que a gente falou mais ou menos, embora os salmos expressem uma ampla gama de emoções humanas, tristeza, medo, insegurança, desde tristeza, alegria, os salmos também oferecem um entendimento profundo sobre o caráter de Deus como Criador e Juiz. Ou seja, durante essa semana nós vamos ver em cada salmo que foi apresentado aqui as emoções humanas que estão contidas ali nas lutas do povo de Israel, dos salmistas que viveram aquele tempo, e contrastando com, ou afirmando, melhor dizendo, as mesmas emoções que passamos hoje. E da mesma forma vamos explorar também ao longo da lição, nos salmos que vamos ler, esse entendimento do caráter de Deus, que é um caráter reto, que desde sempre foi e continuará sendo o mesmo, né? Então vai ser bom a gente ter isso aqui como parâmetro em cada uma dessas lições. E a lição de segunda-feira, que vem destacando o Salmo 46, que é um salmo lindo, 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 muito poderoso, que fala o seguinte, eu vou só ler aqui o versículo 1 do Salmo 46. Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu vou ler agora até o versículo 3, Salmo 46, 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Que lindo, que lindo, que lindo é esse Salmo 46. E como nós falamos, é um salmo também que mostra aqui muitas emoções humanas, né? E a gente pode destacar aqui medo, ansiedade, a angústia, a desolação, mas podemos também destacar aqui esperança, né? A gente vê aqui que, mesmo aqui no versículo 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. É esperança que temos ali em cima um Deus que é justo e um Deus que nunca nos abandona. Então, vemos aqui claramente emoções humanas, mas vemos também características do caráter de Deus, né? Um caráter puro, bondoso, amoroso, justo principalmente. E a senhora falou uma coisa importantíssima aí no começo. Temos que e devemos aplicar o que aconteceu naquela altura hoje, né? Nos dias de hoje. Passamos também por dificuldades, né? Assim como o povo de Israel naquela altura passou por dificuldades, nós também passamos hoje, vivemos uma guerra, né? Não é uma guerra contra outras nações, como acontecia com o povo de Israel, mas temos as nossas guerras, né? Principalmente guerras espirituais, né? E é aqui que nós podemos confiar no nosso Deus que nunca falha, um Deus que traz tanta mensagem de esperança, porque é um Deus que conhece o coração do ser humano, é um Deus que nos criou com amor e nos colocou nesse mundo, não nos abandonou. Ele, a cada minuto da vida, Ele enche mais o nosso coração de esperança. Então, essa lição de domingo, que teve como título Socorro bem presente na hora da angústia, fala muito disso, né? Fala das emoções que vivemos aqui, boas ou não tão muito boas, mas também fala aqui da justiça de Deus, do amor de Deus, do socorro que Deus nos dá. Então, penso que a lição de domingo serviu para abordar bem esse assunto. E como falamos agora de socorro, falamos também um pouquinho de esperança
E a lição de segunda-feira continua falando também sobre isso, né? Esperança no meio do tumulto. E a pergunta que eu faço é essa: haverá esperança no meio do temor? Humanamente talvez não acha. Sim, para o Mas a mundo lá esperança fora. vem do nosso Deus, Amém, não é assim? amém. Eu posso recordar, agora quando foi deste apagão, eu falei com várias pessoas, as pessoas estavam em pânico. Elas relacionavam isso com o fim do mundo, relacionava-se com guerra, agora vem a guerra. E havia tantas coisas no ar que as pessoas diziam e que não é verdade. Sim. Mas este sentimento passa de um para os outros e a aflição e a angústia começam a invadir o coração das pessoas. Exatamente. A dúvida, a incerteza. Exatamente, né? Exatamente. Elas não sabiam o que estava a acontecer, já estavam a falar que seria uma guerra, que vinha. Pronto, vários assuntos. No entanto, esta lição, a esperança no meio do tumulto. Deste Deus maravilhoso, deste Deus que nos ama, quer acalmar o nosso coração no meio das dificuldades, dos problemas, da ansiedade e das guerras, porque nós vivemos em guerras. Não só guerras com armas, mas as outras guerras, não é assim? Sim. Que acontecem no nosso dia-a-dia. E eu gostaria de convidar para lermos Jeremias 4, 23 e 26. É muito interessante, porque o profeta dá uma descrição de que lhe foi mostrado em visão profética. E foi-lhe mostrado, interessante, diz-nos aqui, ocorre 4 vezes a expressão olhai, olhai. Olhar. Eu achei isto muito interessante. Porque é que o Senhor está a dizer que nós temos que olhar, olhar? Jeremias 4, 23 e 26. Diz assim: olhai para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhai para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ora, esta profecia tem... Eu penso que esta profecia, ela tem um duplo significado. E isso nos diz a lição, um duplo significado. Ela não só aponta para a vitória do povo de Israel contra a Síria, um exército poderoso, sim, comparado com o de Israel, a vitória realmente deste povo, e também foca o tempo do fim. Sim. Porque diz que a terra estava sem forma e vazia, como originalmente. Sim, exatamente. E quando Jesus vier, a terra vai ter a mesma condição, vai ficar sem forma e vazia. E aqui diz que não havia aves, não havia nada já na terra, toda a terra estava destruída. Portanto, isto diz respeito à segunda vinda de Jesus, possivelmente à segunda vinda de Jesus. E diz que a terra estava como no princípio, sem forma e vazia. Mas aqui vem o Apocalipse 21, que nos dá esperança, aquilo que o Senhor Jesus diz. E Deus vai cumprir essa promessa. E qual é a promessa que Ele nos faz? A promessa que Ele nos faz é uma promessa que nos dá conforto, porque o profeta viu realmente que a terra estava completamente destruída. Não existia nada nesta terra, completamente destruída. E quando vamos ao Apocalipse, nós vemos uma das lindas promessas que o Senhor nos fez. E viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Portanto, depois dos 1000 anos, o Senhor Jesus irá reconstruir o nosso mundo. Haverá um novo céu, uma nova terra, em que habita a justiça, aquilo que hoje não habita a justiça. Portanto, este salmo aponta para o tempo em que Jesus, ao fim do milénio, Jesus virá a esta terra, virá na Nova Jerusalém, na companhia de Jesus e também de todos aqueles que irão salvar. E nós sabemos aquilo que vai acontecer. Os ímpios que são ressuscitados e que veem a quantidade de pessoas que estão dentro da cidade, comparada com eles, que são multidões e multidões de pessoas, eles pensam que será fácil
eles destruírem a cidade e destruírem as pessoas que lá estão dentro e apoderarem-se da cidade. E é nesta altura realmente que cai fogo do céu, destruirá tudo que é do pecado, destruirá também muitas coisas desta terra, para Deus fazê-la de novo, fazer de novo uma nova terra. E muitas vezes nós, quando lemos estes assuntos, dá a impressão que há um calafrio que nós sentimos, mas há esperança no meio do tumulto. E a nossa lição diz: as profecias bíblicas mostram-nos o que vai acontecer neste mundo. A visão de Daniel 7, por exemplo, mostra-nos um mar tempestuoso no meio do qual se levantam as nações do mundo. Os ventos da contenda e da guerra sopram sobre o mar gentio. A terra produzindo um reino mundano, pois o outro e nenhum deles pode resolver os problemas muito reais que assolam a raça humana. Aqui diz que aqueles reinos que foram mostrados a Daniel, diz-nos a nossa lição que não eram seguros para o povo de Deus. Qual é o reino nesta terra onde nós nos sentimos seguros e à vontade? Não existe nenhum. Portanto, nós focamos o quê? Aquilo que Jesus nos promete. Um reino, diz ele, onde haverá paz, coisa que nós não encontramos nesta terra. E diz-nos que, como nós não encontramos segurança neste mundo, mas nós sabemos que temos a cidadania do reino do céu. Nós somos cidadãos do reino do céu, não desta terra. E bem acima do caos deste planeta, há um trono que não pode ser abalado. Quem é este trono? O trono do nosso Deus. Ele não pode ser abalado. Portanto, a nossa confiança, no meio deste tumulto, desta confusão, a nossa confiança está onde? A nossa confiança está no nosso Deus, porque sabemos que Ele está a cuidar de nós, como cuidou dos seus servos no passado. E fala-nos aqui também, a nossa pátria está, vamos encontrar isso em Filipenses 3:20, que diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então temos que olhar com confiança para o futuro feliz, tal como a mão de Deus o descreve. Portanto, nós temos que levantar os nossos olhos e ver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu e que o Senhor irá cumprir e vai ser nosso e nós vamos experimentá-lo e vamos usufruir realmente de tudo aquilo de bom que o Senhor nos quer dar. Amém. E, portanto, há esperança no meio do tumulto. Não temos dúvidas que a esperança vem no meio desse tumulto. Agora, a lição de terça-feira tem um título muito, muito interessante, sobre os seus pés. Os pés de quem? Os pés do nosso Deus. Onde é que assentarão esses pés? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e a lição tem como título sobre os seus pés. Voltando um pouquinho aqui, a irmã Arlete estava a falar e eu me lembrei disso. Como a Bíblia tem o dom de mostrar que é algo autêntico que nunca falha. Por quê? A gente está vendo aqui e eu acho que um dos objetivos da lição desse trimestre é mostrar que as profecias não se encontram só em Daniel e Apocalipse, né? A gente vem aqui em Salmos e vemos vislumbres da profecia, vemos indicações da profecia, até mesmo em Gênesis, como estudamos no começo desse trimestre, vemos profecia ali, né? Ou seja, a Bíblia em todos quase os livros, assim, ou no Velho e no Novo Testamento, indica alguma coisa sobre profecia, né? Então é mais um motivo que temos para confiar no Deus que nunca falha, né? Que nos ama. Enfim, estamos então na lição de terça-feira, que tem como o título Sobre os seus pés. E o foco central dessa lição, ela vem falando sobre a soberania de Cristo sobre a terra e a esperança que isso traz para a humanidade. A lição enfatiza a transição do domínio de Lúcifer para a realeza de Cristo, sublinhando a importância da ressurreição e da promessa em um futuro glorioso. A confiança na soberania de Cristo nos dá força e propósito diante das dificuldades da vida. Ou seja, como temos visto durante esse trimestre, o que aconteceu com o povo de Israel, que preferiu deixar o reinado de Deus, porque viu ali outras nações com reis humanos,
e quiseram isso também, e Deus concedeu. E vimos também a transição do governo de Deus para o do inimigo, de Lúcifer, né? E vemos o que aconteceu, somos testemunhas disso, a queda, as tentações, o medo, o pecado no geral. Mas nós temos esperança de que Cristo vai voltar a reinar nesse mundo, né? E aí será para sempre. E Ele, embora isso ainda não tenha acontecido, vai acontecer quando Ele voltar e formos para os céus, e aí sim Ele vai reconstruir essa terra, e aí voltaremos e nunca mais haverá pecado, nem morte, nem pranto, nem dor, e Ele será o Rei absoluto dessa terra. E podemos ter esperança nisso por quê? Porque a Bíblia está cheia de indicações que nos falam isso. E os Salmos nos trazem essa esperança. E nessa lição em particular, ela vem falando do Salmo 47. Eu gostaria de ler também um pedacinho dele, que é um salmo lindo. Não vamos ler tudo porque o tempo não permite, mas vamos ler só um pedacinho aqui do Salmo 47. Bom, o salmo começa assim diferente, né? Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Eu vou só ler aqui o versículo 6. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Mais uma vez, queria focar aqui como é o fio condutor dessa lição, mostrar as emoções humanas nos Salmos e mostrar também o que os Salmos falam do caráter de Deus. E nesse Salmo vemos emoções humanas, alegria, bater palmas ao Senhor, vemos reverência, né? Admiração e reverência, tipo assim, quando falamos, a expressão que Deus é o Senhor Altíssimo, indica reverência. Vemos esperança, a menção que Deus subiu com júbilo, sugere uma expectativa de vitória e um futuro promissor. Deus subiu, né, com júbilo, e um dia Ele vai enviar seu Filho aqui, voltando nessa terra, com todo o poder para nos levar novamente, nos levar lá para os céus. E destacando aqui agora a característica do caráter de Deus, Salmo 47. E essa primeira característica, a lição fala sobre ela, que é soberania, né? O Salmo enfatiza a soberania de Deus sobre todas as nações e povos. Ele é descrito como o Rei de toda a terra, né? O Senhor nosso Deus é o Rei de toda a terra. Fala também de justiça. E é interessante a gente pensar que, se a gente for pegar, a maior parte dos salmos exalta a justiça de Deus, né? E o Salmo 47 não é diferente. Ele fala sobre a justiça de Deus, fala que Deus subirá e reinará, né? Isso indica que Deus é um Deus justo. Fala sobre o poder de Deus, mais uma característica do caráter de Deus. Fala da promessa de redenção, que se refere à herança que Deus dá ao seu povo, que é um lembrete da promessa de redenção e do futuro glorioso que espera aqueles que o seguem. Então, mais uma prova, mais um motivo, mais um salmo que nos lembra que, apesar desse grande conflito entre o bem e o mal, que começou há muito tempo, e vivemos num mundo onde quase tudo nos mostra ser impossível ter uma vida melhor, né? Mas a Bíblia, os Salmos estão repletos de esperança, de que um dia Jesus vai voltar, vai nos levar para um lugar onde não haverá mais isso e seremos novamente governados por um Deus soberano, um Deus que nunca erra, um Deus que quis nos governar sempre, mas nós não quisemos isso, quisemos ser governados por humanos e deu no que deu.
mas temos essa esperança, né? Então, essa foi a lição de terça-feira. E, mais um pouquinho à frente, a lição de quarta-feira tem um título assim, bem interessante, Vinho e Sangue, e aborda o Salmo 75. Particularmente, gosto muito desse salmo. O que a irmã Arlete tem a falar sobre essa lição de quarta-feira? Eu só queria focar aqui uma coisa sobre os seus pés, achei muito interessante. Sobre? Os seus pés, no grande sobre conflito. os seus pés, ok. O grande conflito Sim. diz o seguinte: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E haverá um vale muito grande. O Senhor reinará sobre toda a terra. Todos o adorarão como único Deus, e só a Ele reconhecerão como Deus. Descendo do céu a Nova Jerusalém, no seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para receber Cristo com o seu povo, e os anjos entrarão na cidade santa. Amém. Portanto, Jesus aqui, quando Jesus vier pela segunda vez, Jesus não pousará nesta terra. Este é um sinal que o Senhor nos dá. Satanás vai prefigurar a vinda de Jesus, não faz parte da lição, mas está dentro do contexto. Sim, claro. Satanás irá prefigurar a vinda de Jesus, mas para aqueles que leem a Bíblia, a importância de lermos as profecias, a importância de lermos a Bíblia, de a estudarmos, o Senhor Jesus, que Ele não pousará os seus pés nesta terra, Ele ficará no ar. Mas agora, quando Deus Jesus vier em glória, também com toda a glória, como veio da primeira vez, será uma glória que excede tudo aquilo que nós já vimos. Mas o Senhor também verá triunfantes, estão ali. Sim. As pessoas que o Senhor salvou através do seu sangue, como diz a lição de quarta-feira. Amém. E há pequeninos detalhes que realmente nos mostram que nós devemos estar atentos a tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E porque poderemos ser enganados. Sim, exatamente. Porque Satanás vai prefigurar a vinda de Jesus, vai andar nesta terra, e isso não vai acontecer. Jesus ficará no ar. Os seus pés pousarão-se quando Ele vier com todos os salvos. Agora disse vinho e sangue. Sabe que eu olhava para isto e ficava assim um bocado confusa. O que é que tem a ver o vinho com o sangue? É um título assim bem diferente, né? O que é que tem a ver o vinho com o sangue? Vamos lá ver. E eu gostaria de abrir as Bíblias em Apocalipse 14, Apocalipse 14 e verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Portanto, aqui falamos que a Babilônia vai cair, mas antes de cair ela já deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o que é este vinho? Eu estive a ver o que era o vinho, e este vinho diz-nos que é as suas doutrinas falsas. Sim. Portanto, este vinho misturado com a prostituição é o vinho das doutrinas falsas. São as doutrinas falsas que esse sistema deu a todo o mundo. Sim. E todo o mundo realmente segue este sistema. E a nota também diz: Ele deu ao mundo um falso dia de repouso em vez do sábado do quarto mandamento. Portanto, a grande parte das suas doutrinas são doutrinas falsas. Por isso, este vinho, o vinho da prostituição. E revela este salmo acerca de algumas das questões em jogo no julgamento e como é que estes outros textos nos ajudam a compreender esta questão. E realmente o sangue. Agora fala no sangue. O sangue é uma coisa que nós entendemos, que nós compreendemos muito bem. Porque sem a morte de Jesus nós não poderíamos ser salvos. Exatamente. Teria Ninguém que haver poderia ser derramamento salvo. de sangue. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, nós teríamos todos que passar pela segunda morte. E se nós não passarmos pela segunda morte, foi devido ao grande amor que Deus tem para conosco, que foi o nosso substituto. Portanto, se Jesus não viesse, o seu sangue não fosse derramado, nós não poderíamos ser salvos. Sim. Vimos aqui realmente alguém a dar uma doutrina falsa,
para que muitas pessoas se possam perder. É fácil dar esta doutrina, ela é falsa, e vemos aqui aquilo que Jesus fez para que todas as pessoas pudessem ser salvas. Não só eu, não, todo o mundo poderá ser salvo, se tão somente aceitar a oferta que o Senhor Jesus faz, a oferta da salvação. Esta é uma oferta que é dada a todo o ser humano. O Salmo 75 também é um salmo muito lindo, é um salmo que eu gosto muito. E diz-nos aqui, uma das coisas que Deus corrige no julgamento é a apropriação indevida do poder que ocorreu no nosso mundo caído. Os humanos caídos já não vivem para os outros ou para a glória de Deus, mas para si próprio. E fala-nos aqui do filósofo. Ele não só é filósofo, como é também um poeta alemão. E reparem naquilo que ele diz. Para que haja um sentido, o filósofo, eu não vou dizer o nome, que é um nome alemão e tenho dificuldade em dizer, insistiu em que temos de o inventar para nós próprios e fingir que o universo existe para o nosso benefício. Uma coisa falsa, não é isso que o Senhor deixou escrito, não é assim? Claro. Mas depois faz a pergunta, como é que esta filosofia funcionou para o próprio filósofo? Muito mal, este filósofo acabou por enlouquecer e passou o resto da sua vida louco. Claro. E morreu em 1900. Em 1900, exatamente. Portanto, todos os desvios da palavra de Deus não trazem segurança ao homem. Não trazem garantias ao homem. Nós estamos a desviar do princípio da palavra de Deus, que está à nossa espera, o inimigo, para nos levar a enredar por caminhos ainda mais complicados e cada vez para mais longe do nosso Criador. Sim, porque o inimigo pode pregar através das falsas doutrinas, mas ele não tem algo que prove que ele realmente vai cumprir com as promessas e que ele pode nos dar esperança, enquanto Deus sempre deu essa esperança. Deus sempre, ao longo de todos os tempos, ele sempre deu esperança, ele sempre foi muito claro, né? E a lição salienta muito isso, o caráter de Deus. Deus é um Deus justo e nele podemos acreditar nessa esperança. Por que é que nós mantemos a nossa confiança em Deus? Porque sabemos que aquilo que Ele promete, Ele cumpre na nossa vida. Sim. E nós temos essa certeza. E no mundo tão conturbado em que nós vivemos, é essa certeza que nos mantém. Com certeza. Porque os nossos olhos não estão postos aqui, os nossos olhos estão postos mais além na promessa que o Senhor Jesus nos faz, de que um dia tudo vai terminar e nós podemos ser felizes ao seu lado. E quando há desvios da palavra de Deus, as consequências são sempre muito perigosas. Com certeza. Sofremos essas consequências. E Deus nos mostra que ao seu lado nós podemos ser felizes. Aqui a lição também foca uma coisa que achei também que devia salientá-la. Diz, por muito maus que sejam os problemas, como crentes somos recordados a vivermos com esperança e a não julgar o futuro pelos acontecimentos atuais. É fácil desesperar quando vemos os pilares da civilização a serem constantemente corroídos pelo coração e pela mente dos ímpios ou por aqueles cuja visão de Deus não se encontra na Bíblia. Nós vivemos num mundo, diz-nos aqui, em que os valores morais estão a desaparecer. Sim. E eu lembro-me, no meu tempo de menina, de criança, a minha mãe tinha uma linguagem tão diferente das outras pessoas. Eu nunca vi a minha mãe a pronunciar uma palavra feia. Nunca vi a minha mãe. E havia coisas, diz-nos aqui, portanto, certos tipos de imoralidade que as pessoas tinham vergonha de falar, mesmo em lugares secretos. Exatamente, em privado. E hoje essas mesmas coisas são louvadas e aplaudidas publicamente. Como tudo está a mudar. Os valores morais nunca devem mudar. Tudo está a mudar. Né? Aquilo que no meu tempo era considerado pecado, hoje já não é. Já não é. Hoje é permitido e as pessoas olham com olhos completamente diferentes. Qual é o problema? Não há problema nenhum. O que aprendemos de respeitoso, exatamente, hoje já é uma vergonha. Exatamente. Né? É muita coisa que nós aprendemos de respeito e tudo. Hoje, quem faz isso é tido como uma pessoa, né, que está atrasada, que... Né? Os valores hoje estão virados ao contrário. Sim, inversão. E aquilo que no passado realmente não era permitido, hoje é permitido. E as pessoas até podem aplaudir, como diz aqui, publicamente até podem aplaudir.
Portanto, nós vivemos em tempos muito conturbados e há padrões realmente moral que não têm valor já. Sim. Para as pessoas. Portanto, a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. A nossa maneira de ser, a nossa postura deve ser como verdadeiros cristãos. Se os outros falam, se os outros praticam, se os outros acham que é bem, nós como cristãos não devemos fazer. E a irmã... Estamos a servir um Deus que é puro e um dia temos que estar na presença deste Deus que é santo. Exatamente, mas no começo dessa lição, a irmã falou sobre a contaminação, sobre as falsas doutrinas, que hoje continuam e vão continuar muito. E é muito perigoso não estarmos firmes na fé e não estarmos com o nosso conhecimento sempre em dia, buscando a conhecer sempre, cada vez mais as Escrituras, porque esses enganos são sutis. E se a gente for vir para os dias de hoje, a lição cita um pouco sobre isso, nessa parte que a senhora acabou de ler. Vivemos num período em que os valores morais, coisas tão básicas como o gênero masculino e feminino, foram atacados. Coisas básicas. Deus criou homem, criou mulher. Hoje nós já vemos essa inversão de valores. E isso é algo tão sutil, porque se a gente não tiver firmes em Deus, pedindo a Deus para nos dar conhecimento, para abrir o nosso entendimento para entendermos o que Ele quer dizer, infelizmente, muitas vezes vamos cair, vamos aceitar esses valores. E já viu, eu fico com uma pena. As doutrinas falsas são aceitas pelo todo o povo. Sim. As doutrinas de Deus são rejeitadas. Sim. Aquilo que Deus dá, que oferece, aquilo que Deus dá e oferece é tão bom, as pessoas rejeitam. Aquilo que é feito pelo inimigo, as pessoas aceitam. Mas sabe, irmã Arlete, as pessoas hoje em dia, elas não têm vontade, têm preguiça de ler, de estudar, de pensar. A gente vê na internet mesmo, vídeos pequenos são os que são mais vistos, né? E muitas das vezes tem médicos, tem professores, tem pastores que colocam vídeos grandes, porque tem que ser grandes, cheios de conteúdos verdadeiros, coisas boas, mas quase ninguém vê porque é coisa grande, né? Então, isso para dizer o quê? As falsas mensagens, as mensagens de mentira, são assim também, são fáceis de aceitar, mas elas não têm fundamento, né? Os multidões seguem, não é? Seguem, enquanto o que é verdade precisa ser sustentado. Nós não vamos só pregar a verdade, mas nós temos que ter fundamento dessa verdade, né? E as pessoas hoje em dia não querem ler, aprofundar no estudo do Apocalipse, Daniel, não querem nada disso, né? Então, isso só para a gente entender que realmente é mais fácil, talvez, aceitar uma falsa doutrina, porque ela vem fácil. E vamos terminar para que a tua salvação seja conhecida. É isso que o Senhor deseja. Exatamente. Que realmente a salvação que é dada, oferecida a todas as pessoas, possam conhecê-la e aceitá-la. Exatamente. E essa lição trata de um assunto muito importante que aconteceu com Israel e talvez também com a igreja cristã, que tinha a luz, tinha a verdade, mas guardou para eles e não quis, e talvez não partilhou como tinha que ser partilhado para o mundo, né? E dentre outras coisas, o mais importante dessa lição foi isso. E isso faz a gente pensar muito, né? Porque temos a verdade, sabemos a Bíblia, estudamos, temos imensa literatura, espírito de profecia, e quantas vezes não partilhamos essa luz? E quantas vezes mais pessoas se perdem nesse mundo? Mais pessoas morrem e não tiveram oportunidade de ter alguém ali para lhes levar o Evangelho. Então, fica aqui essa lição. Até antes da gente terminar, essa lição trata-se do Salmo 67. O Salmo 67 é um salmo lindo, e eu também queria ler um pedacinho dele. É um salmo que faz
lembrar a minha infância, porque eu lembro que era o início do programa da Voz da Profecia e o pastor Roberto Rabelo lia esse salmo sempre. E eu vou ler aqui então, Salmo 67, versículo... Eu vou ler até o versículo 4. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Então, a gente tem aqui nesse salmo, um salmo que começa pedindo que Deus tenha misericórdia e abençoe o seu povo, né? E essa expressão, fazendo seu rosto brilhar sobre eles, essa bênção é vista como um meio pelo qual o povo de Deus pode refletir a sua glória, ou seja, devemos deixar essa luz brilhar em nós, né? Deus é um Deus de luz, nós recebemos essa luz, não podemos guardar essa luz, devemos mostrar ao mundo essa luz, mostrar ao mundo o caminho. Depois o Salmo fala sobre uma missão universal, que o propósito da bênção é que as nações conheçam a Deus e seus caminhos. Isso destaca a missão do povo de Deus de ser uma luz para as nações, levando a mensagem de Deus a todos os povos. O boletim missionário, a carta missionária desse trimestre, ela vem de um lugar no mundo, que é a Janela 1040, que é onde tem pouquíssimos cristãos. E um dos desafios da igreja é penetrar com o evangelho nesses países. Um desses países que tem se falado muito é a Tailândia, é Myanmar, alguns países ali que é impossível. Então, impossível não, é quase impossível, porque os cristãos são minoria. Então, nós deixarmos essa luz brilhar, levarmos essa luz a todos os lugares, né? Não escondermos essa luz só para nós, ou não ficarmos sentados aqui no banco, na nossa zona de conforto, onde é mais fácil pregar. Não, avançarmos com essa luz. É a missão que nós temos. E esse Salmo 67, ele conclui com um apelo à adoração, reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as nações e que todas elas devem se alegrar e exultar em sua presença. É verdade. Deus é o Senhor de todas as nações. O plano de Deus é que Ele governasse o mundo, é que Ele fosse ali o governador de Israel. Mas, enfim, infelizmente o povo não quis isso, né? Mas a nossa esperança é que esse mundo voltará a ser governado somente por esse Deus que nunca falha, um Deus de amor, um Deus que nos ama e um Deus que a gente almeja cada dia estar lá em cima com Ele. Não é? E Deus diz para que a tua salvação seja conhecida, não é? Exatamente. Em todo o mundo. Exatamente. Temos que mostrar aqui o caráter de Deus, né? O Deus bondoso que Ele é, ao contrário do que o inimigo quer. O inimigo quer a cada dia manchar o caráter de Deus, mas não, nós devemos fazer isso, mostrar ao mundo o caráter dele. Né? Jaime, o que eu achei interessante ao longo do estudo que fizemos é que os Salmos e Apocalipse estão juntos. Sim, exatamente. Isso muito... A gente pensa, mas o que é que tem a ver o Apocalipse com os Salmos? Mas tem a ver. Tem a ver e falam muito. do mesmo Deus, apresentam o mesmo Deus, a misericórdia e a bondade desse Deus. Isso é muito bonito porque a gente pode ver a veracidade da Bíblia, né? A Bíblia, você pode pegar Apocalipse, Salmos, Gênesis, e a gente vê que desde Gênesis, Apocalipse, Salmos, os livros, todos eles É o tal fio condutor, não sim, é? existe um fio condutor, sim, liga. né? Existe um fio condutor. E a gente, nessas lições, tem visto isso, desde o Gênesis ao Apocalipse, né? Deus, lá do começo, Ele já começou a mostrar o plano dele, né? Para
para a salvação desse mundo. E a gente precisa mesmo ir lá no começo para entender o fim. Isso é muito. Mas podemos ir também do fim, vermos o começo para entendermos melhor ainda, né? Então isso é maravilhoso, é muito bom. Então essa foi a lição dessa semana. Estamos felizes por tantas verdades, por tanta coisa bonita, por termos um Deus que nunca falha, um Deus que nos criou, e embora esse mundo tenha ido por outros caminhos, um Deus que nunca nos abandonou, e um Deus que nos deixou muita esperança. Através da Bíblia, através de Gênesis e Apocalipse, temos essa esperança, e o meu apelo, o nosso apelo é que cada um dos irmãos estude a lição. A lição é uma forma muito didática da gente estudar e compreender melhor a Bíblia. Então, vamos fazer aqui esse desafio, né? Estude a lição da Escola Sabatina, para que a gente possa estar aqui cada semana e recapitularmos juntos essa lição. Então, para finalizarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Meu bendito Pai, a nossa gratidão para Ti, Pai, o nosso obrigada pelas bênçãos que diariamente recebemos das Tuas mãos. Amém. Obrigada, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, onde Tu nos falas, onde Tu nos ensinas. Amém. E, sobretudo, dá-nos a força e a vontade de podermos estudá-la para que possamos melhor Te conhecer e melhor Te servir. Amém. Suplicamos uma bênção para todos aqueles que nos escutaram. Que Teu Divino Espírito Santo continue a apelar aos seus corações e também aos nossos para continuarmos a servir-Te e, sobretudo, apreciar como Tu és bom e como Tu queres o nosso bem e como Tu nos prometes algo de tão lindo. Amém. E ajuda-nos, Senhor, a saber alcançá-lo através do Teu auxílio e da Tua ajuda. Amém. São bênçãos que eu suplico e também Te agradeço no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Desejamos a todos uma boa semana, que o Senhor nos possa orientar e ajudar, e no próximo sábado estaremos novamente para o estudo da Palavra de Deus. Obrigada pela vossa presença. Amém.